Na sessão ordinária desta terça-feira, durante o espaço do Acordo de Lideranças, os organizadores da terceira edição da Romaria das Pessoas com Deficiência ao Santuário de Caravaggio fizeram um convite oficial para a participação no evento, que será realizado no sábado, dia 17 de maio, em Farroupilha, com início às 14 horas. A expectativa é de cerca de 400 participantes. Com tempo bom, a caminhada sairá da Casa Lar Padre Oscar Bertoldo em direção ao santuário, com bênção às 15h30 e missa às 16 horas. Em caso de chuva, será realizada uma carreata com saída no mesmo horário e local, seguida de celebração religiosa às 15 horas. Na mesma sessão, representantes da Associação Vila Gauchinha de Futsal relataram a falta de investimentos e apoio à modalidade na cidade. Destacaram que o Caxias Futsal, equipe que participa de competições profissionais, atualmente só pode utilizar o ginásio do Enxutão para jogos da equipe masculina principal, sem acesso ao espaço para treinamentos, nem para as categorias de base ou para a equipe feminina. Os dirigentes alertaram ainda sobre a possibilidade de transferir a estrutura do time para outro município, caso a situação não seja resolvida. Na ordem do dia, os vereadores e vereadoras aprovaram a homenagem ao grupo musical Vocal Sem Batuta, pelos 30 anos de trajetória, a ser realizado no dia 6 de agosto. Formado por 7 cantoras, o grupo teve sua estreia pública em 25 de agosto de 1995 e se dedica à valorização da música popular brasileira com vozes exclusivamente femininas. A homenagem reconhece a contribuição cultural e a promoção da MPB ao longo de 3 décadas. Também foi aprovada alterações ao projeto de lei 9.219, de 19 de novembro de 2024, que autorizou a contratação de operação de crédito externo com o CAF para financiar o programa Prodigital em Caxias do Sul. A mudança tem como único objetivo corrigir a denominação oficial da instituição financeira, substituindo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe por Cooperação Andina de Fomento, nome jurídico utilizado em documentos legais. Também foi debatida uma emenda do vereador Cláudio Libardi, do PCdoB, para criar um dispositivo para a transparência do andamento da aplicação dos recursos do referido projeto. A mesma foi aprovada pelos parlamentares. No espaço do grande expediente, o vereador Iago Morandi, do PL, relatou dificuldades enfrentadas durante uma tentativa de fiscalização na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, realizada na última sexta-feira. Segundo o parlamentar, ele foi impedido de acessar informações por servidores ocupantes de cargos em comissão, o que, segundo ele, configura desrespeito à legislação que assegura o direito de acesso à informação e às prerrogativas inerentes ao exercício do mandato parlamentar. A gente vem fiscalizando e vamos fiscalizar cada vez mais, né? O que eu acho engraçado é que, por exemplo, o adjunto vai para o jornal e fala que vai fiscalizar a população, o contribuinte, com a questão dos pardais. E quando eu vou fiscalizar eles, né, os amarelinhos, fiscais de trânsito ou a secretaria, eles acham ruim. Claro, fazendo uma observação, teve alguns servidores lá que me trataram muito bem, não teve, né, empecilho nenhum. Um servidor, até eu pedi a documentação de uma das viaturas, ele me forneceu, foi numa boa, né, educado. É assim que a gente espera ser tratado, para a gente convergir, né, e trazer soluções para a cidade. Mas aqui eu tenho duas certezas. A primeira, que algumas secretarias não estão prontas, né, para serem fiscalizadas. Eu já notei que eles não têm esse entendimento. A gente vai ter uma briga grande aí nos próximos anos pela frente. E a segunda, né, não é só o Ronaldinho Gaúcho que tinha um contrato vitalício, né, e vem fazendo história. Eu noto que os secretários das secretarias do município de Caxias do Sul e os adjuntos, eles têm um contrato vitalício, eu acredito. Nenhum é demitido, nenhum toma uma suspensão, uma advertência, nenhum balança ali para sair. Quanto pior, melhor. Também no grande expediente, a vereadora Rose Frigeri, do PT, falou sobre o lançamento da campanha Feminicídio Zero. Diversas ações estão sendo realizadas na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, com o lançamento de uma camisa que está sendo utilizada pelas parlamentares, uma caminhada que ocorre no dia 20 de maio, entre outras ações que você pode conferir no QR Code que aparece na tela. Esta campanha que a gente pede o engajamento de toda sociedade, toda cidade de Caxias do Estado, não é uma luta só das mulheres. Ela é puxada por nós, mas todo mundo tem que se engajar na luta contra a violência, porque uma sociedade violenta não faz bem para ninguém. Então, é uma luta de todo cidadão e de toda cidadã caxiense e do mundo inteiro.